Amém, amém. Eu quero orar juntos nesse momento, pelo momento de palavra, aquilo que nós vamos falar agora. Você ora comigo? Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela oportunidade que temos de falar da Tua Palavra nesse momento. Senhor, fica conosco nesses próximos minutos, Pai, e que a Tua Palavra entre no nosso coração, penetre fundo e encontre, Senhor, terra boa e terra fértil, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Pai, nos ensina a sermos matadores de gigantes, Pai, porque sabemos que os gigantes que estão à frente é uma questão de tempo para que eles caiam. Em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã, e a tua igreja concorda dizendo amém. Equipe, obrigado. Será que nós podemos agradecer a nossa equipe pelo incrível trabalho de hoje, como todos os domingos? Amém. Nós estamos no final, na reta final. Hoje é a última mensagem dessa coleção de mensagens intitulada Vencendo Gigantes. Essa é a quarta mensagem, a última, como eu falei, porque a verdade é que todos nós temos gigantes para enfrentar, e nós temos duas grandes certezas na vida. Aqueles que são cristãos têm duas grandes certezas na vida. Uma delas é que nunca faltarão gigantes para lutar, e a outra delas é que um dia o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar. Quantos creem nisso? E a quarta mensagem e última dessa coleção de mensagens, eu coloquei o título de O Legado de Matadores de Gigantes. O legado de matadores de gigantes. Eu quero ler com você um texto que está em 2 Samuel, no versículo 21, no capítulo 21, versículos 15 até o 22. Você pode ler na sua Bíblia, ou você também pode acompanhar aqui comigo, e diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus voltaram a atacar Israel, e Davi e os seus soldados foram e lutaram contra eles. Davi estava muito cansado. Versículo 16. Um gigante chamado Isbi-Benob, descendente de Rafá, cuja lança pesava mais de 3 quilos e que levava uma espada nova, resolveu matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruía, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Versículo 18. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Foi então que Sibecai, da cidade de Ussate, matou Safi, descendente de Rafá. E em outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jaaré-Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate, cuja lança tinha o cabo tão grosso como um eixo de tear. Em outra batalha, em Gate havia um homem enorme, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no todo. Ele também era descendente de Rafá. Quando ele desafiou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá de Gate e foram mortos por Davi e pelos seus soldados. Esse texto é uma loucura. No meio de nomes esquisitos, você conseguiu entender o que está acontecendo aqui? Mais ou menos. O que está acontecendo basicamente aqui é que Davi, depois que matou Golias, todos conhecem a luta de Davi contra Golias. Depois que Davi matou Golias e fez com que o exército de Israel perseguisse todos os soldados filisteus e acabasse com um por um, os gigantes não acabaram. Ainda haviam mais gigantes. Ainda haviam mais homens grandes com espadas afiadas e lanças pesadas e armas novas e tecnologias novas para matar. E o que acontece aqui é que agora Davi não vai mais atrás desses gigantes, mas os guerreiros de Davi, os amigos de Davi, olhando para aquilo que Davi fez e que era possível, vão atrás de um por um e matam gigantes famosos, gigantes terríveis, gigantes de 6 dedos, gigantes com espadas novas e pesadas. O que está acontecendo aqui é literalmente algo que está passando de uma geração para outra. É literalmente um legado de matador de gigantes passando para outras pessoas. Sabe, quem aqui é pai,
talvez, e assistiu o parto, o nascimento dos seus filhos, saiba do que eu vou falar aqui agora. Mas eu tive a oportunidade de assistir os 3 nascimentos dos meus 3 filhos, e o último deles faz 30 e quantos dias agora? 30 e pouquinhos dias. Nós temos uma bebê de 30 e poucos dias, e faz muito pouco tempo, então agora está tudo muito fresco na minha cabeça, como que aconteceu o parto, como que aconteceu essa loucura que a gente chama de parto. Quantos já passaram por isso, gente? Ok, já viram isso? E sabe, nós fomos para o hospital e estava tudo mais ou menos tranquilo. A Débora não estava com muita dor, não tinham muitas contrações, as contrações eram muito leves. Nós estávamos no quarto de preparação e sorrindo, e nós temos fotos sorrindo assim, e flash, olha que lindo, olha onde nós estamos, hoje a nossa bebê vai nascer, uau, nós estamos com tanta expectativa, estamos tão felizes. A Débora tirando foto de grávida, toda maquiada, linda e bonita. E eu disse, nossa, vai ser incrível. E daqui a pouco começaram as contrações. Ela disse, meu amor, começou as contrações. Assim, com essa aparência, eu disse, olha, que bom. E eu disse, como que está sendo? Disse, não, está tranquilo, está suave. Eu sinto só uma dorzinha. Eu disse, nossa, que maravilha, como Deus é bom. E daqui a pouco eu disse, amor, deu uma aumentada nas contrações. Eu disse, amor, isso é bom, isso é maravilhoso. Ela respondeu, olhando o pôr do sol pela janela, o rio à frente, a vista da cidade, pássaros cantavam. E daqui a pouco ela disse, amor, eu acho que eu vou deitar porque está doendo um pouquinho mais. Disse, tá bom, meu amor, você quer alguma música? Sim, coloca a nossa playlist. E a playlist tocando, e aquilo tudo maravilhoso. E as enfermeiras entravam e diziam, oi Débora, eu sou a enfermeira tal, fulano de tal, vou te acompanhar. E todo mundo sabe que elas entram literalmente de 10 em 10 minutos. Eu não sei como elas conseguem fazer isso, como que vocês têm capacidade de fazer isso? De 10 em 10 minutos, e tudo indo, e daqui a pouco as coisas começaram. E enquanto aquilo tudo estava maravilhoso, a música tocava, e os pássaros cantavam, e o sol se punha, e a minha esposa estava linda em cima da cama, e eu dizendo, meu Deus, que coisa mais linda, que emoção, e eu dizendo, está tudo tranquilo. Daqui a pouco as contrações começaram a aumentar em um ritmo galopante, todos sabem disso. E eu, que já tive 2 filhos com essa linda mulher, sei que nesse momento é hora de dar um passinho para trás. Permanece na sala, mas não me toca. Essa era a ordem. Eu disse, tudo bem. E as coisas começaram a ficar um pouco mais feias. Nós mudamos de quarto e começou a ficar mais crítico. E ela já estava... depois ela conta mais coisas. Não vou tirar os exemplos das pregações dela que tem aí pela frente. Mas o que eu quero falar é que estava tudo indo bem. Quando parecia tudo na reta final, eu disse, agora vai dar tudo certo. E daqui a pouco a coisa fica muito complicada. A Débora literalmente vai do meio do trabalho de parto para o final do trabalho de parto, em algo em torno de 20 minutos. E agora eu estou na sala sozinha com uma mulher literalmente parindo uma criança, sozinha na sala, e o médico está em outra sala, e eu saio correndo, procurando, doutor, vem, e eles colocando as coisas, e eu venho, e daqui a pouco nós não estávamos na sala cirúrgica, não deu tempo de chegar na sala cirúrgica, foi no quarto onde estava mesmo, no lugar que não era para ser, e o médico que já é o médico da Débora, dos nossos filhos, já há bastante tempo disse, mas aqui não é o lugar ideal, não, mas vai aqui mesmo, e daqui a pouco saiu todo mundo da sala, porque não tinha equipamentos, e as enfermeiras saíram correndo para buscar as coisas e trazer os carrinhos, e estava eu, a Débora, com muita dor, chorando de dor, e eu desesperado, e a minha filha está nascendo, e só eu sozinho na sala. Eu larguei tudo que eu estava na mão, o celular para filmar, larguei no coisa, peguei na parede, álcool, e comecei a passar nas minhas mãos. E lavava tudo que eu podia, e a Débora estava assim, quando ela abriu os olhos e me viu fazendo isso, ela disse, não! Eu disse, eu vou ter que fazer o parto da minha filha. Foi assim ou não foi, meu amor? Não teve nada de exagero ainda, né? Foi até leve. E eu literalmente, essa eu nunca contei, quase por mais ou menos 30 segundos, não fiz o parto da minha filha. Foi uma loucura. Eu desesperado atrás do obstetra, tentando entender, enquanto a Débora, com toda a força dela, segurava a criança para não nascer. Sabe o que eu aprendi ali, meus irmãos? É que a gente acha que já passou pelo mais difícil, até aparecer uma nova fase mais complicada, mais intensa, mais exigente, e que a vida também está nos dando.
Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida dizendo, ufa, o pior já passou, agora está tudo tranquilo, agora não tem mais nada de desafio pela frente, e daqui a pouco, bum, um outro gigante se aproxima, som de passos pesados se aproximam. É exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi matou Golias, e parecia que a história dos gigantes tinha acabado. Imagina Davi com a espada de Golias, tentando balançar e dizer, olha o que eu fiz. Olha quem eu matei, e dizendo, pronto, as coisas agora acabaram, o pior já passou, ufa, o pior já passou, mas logo surgiram outros, Esbi-Benob, Safi, Lami, e até um homem com 6 dedos, Deus, que criatividade é essa? Agora os meus gigantes têm 6 dedos, com 5 estava difícil, agora tem 6, só que aqui está o detalhe mais poderoso, não foi Davi quem matou esses gigantes, foram os seus homens que mataram esses gigantes. Davi não deixou apenas vitórias, Davi deixou um legado. Davi não construiu apenas uma cultura, não construiu com uma cultura de vitimismo, Davi construiu através de uma cultura de vitória. Sabe, gigantes caem, mas o legado fica, e o legado que Deus nos chamou a deixar, é o legado de matadores de gigantes. Não o legado de vítima, não o legado de coitado. Sabe, então a pergunta para mim e para você hoje que nós precisamos responder como construir um legado de matadores de gigante? Porque aquilo que Davi fez como um menino, repercutiu nos soldados, em homens maduros, homens valentes, homens que conheciam o exército, que haviam lutado, repercutiu a decisão de um menino, ele começa a construir um legado. Eu e você somos chamados por Deus para construir um legado nessa terra. Will, do que você está falando? Isso é papo de coach? Não, isso é papo de Bíblia. Em Gênesis você vai ver, depois que Deus constrói todo o universo, depois que Deus coloca animais, plantas, céu, lua, sol e todas as coisas, depois que Deus separa e cria o homem, Ele coloca o homem no jardim, e a primeira coisa que Ele diz se multipliquem e dominem a terra. Eu e você somos chamados por Deus para dominar a terra. Nesse sentido, nós somos chamados para construir um legado e deixar uma marca da nossa vida nesse lugar. E a marca não é um pé na areia, a marca é uma marca no coração de outras pessoas, é uma marca na fé de outras pessoas, é uma marca na alma de outras pessoas. Sabe, em primeiro lugar, para nós conseguirmos construir um legado de matadores de gigantes, precisamos, adivinha só, enfrentar os gigantes. Precisa enfrentar os gigantes. Por quê? Porque eles não vão desaparecer sozinhos. Não tem outra forma, precisa enfrentar gigantes. O versículo 15 diz que os filisteus voltaram a atacar Israel. Não é assim que acontece na minha e na sua vida? Olha o que aconteceu, Davi com uma pedra derruba Golias, Golias cai, Davi corre por cima de Golias, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça, levanta a cabeça, mostra para todos, o exército inimigo sai correndo com medo, o exército de Israel ganha coragem e fé e ousadia através do ato de um menino, e vai e persegue por 32 quilômetros todo o exército, até acabar um por um, mataram todos. Imagina você fazendo parte do exército de Israel, voltando e cantando, uau, olha o que Davi fez, olha como o nosso Deus é bom, acabamos de vencer o maior gigante, e vencemos todo o exército junto, os nossos problemas acabaram, não tem mais. Mas deixa eu falar uma coisa, o versículo 15 de 2 Samuel, capítulo 21, diz que os filisteus voltaram a atacar Israel. São duas certezas na vida de um cristão, que os gigantes sempre voltarão, e que Jesus um dia voltará para nos buscar. Eles voltaram a atacar, e Davi com os seus soldados foram e lutaram contra eles. O texto diz que Davi estava cansado. Deixa eu falar uma coisa, depois de Golias, outros gigantes surgiram. Eu amo essa frase, que eu li da primeira vez, mas não significa que é desse autor, não se tem ao certo a origem, no livro Aqueles que Restaram, de Michael Hoff. E a frase é o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes,
Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. O que essa frase, esse texto mostra da vida, é que ela é literalmente cíclica. Os problemas são cíclicos, as decisões são cíclicas, assim como as coisas boas também são cíclicas. Os tempos bons e maus sempre viram. Há tempo para todas as coisas. Todo mundo sabe que depois de uma tempestade vem um amanhecer, um belo sol. Não há maneira de vivermos apenas correndo atrás e gritando a vitória. Há dias que temos que enfrentar o medo, tirar a espada do gigante e ir atrás. Não há dias apenas na nossa vida de usufruirmos daquilo que temos e conquistamos. Há dias de irmos atrás dos problemas. Cada geração tem os seus próprios gigantes para enfrentar. Eles não vão desaparecer. Gigantes de ontem não são os mesmos de hoje, mas eles carregam o mesmo espírito. Qual espírito? O espírito de paralisar o povo de Deus. Os gigantes que você venceu ontem não são os mesmos que você está enfrentando hoje, são outros. Mas o espírito que eles carregam dentro é o mesmo. Qual? O de te paralisar, o de te fazer parar. Esse é o objetivo dele. Se você parar esperando o fim dos gigantes, você nunca vai avançar. Se eu paro esperando que pronto, agora não há mais gigantes, eu nunca vou avançar, porque sempre haverão novos gigantes carregando o mesmo espírito. Mas se nós nos levantarmos para enfrentá-los, nós vamos abrir caminho para que outros venham depois de nós. Sabe, eu e você fomos chamados não para reclamar de gigantes, mas para derrubar gigantes. Gente, como cansa, eu imagino que deva cansar os ouvidos de Deus, se ele pudesse se cansar. A nossa reclamação, a minha reclamação, diante de Deus, dizendo: Deus, de novo, mais um? Deus, já não chega esse aqui? Sabe, Deus não nos colocou nessa terra para reclamar dos gigantes, Deus nos colocou nessa terra para matar gigantes e derrubar gigantes. Não fomos chamados para sermos vítimas da história, mas para deixar uma pegada nessa história. O texto que nós lemos mostra que Davi já estava cansado. Vocês viram isso? Davi estava cansado. Isso é tão realista, gente. Não mostra um super Davi, um super humano, um super homem ou uma super mulher, que nunca se cansam, que nunca param, que estão sempre, todos os dias, acordam com o pé direito, abrem a janela, o sol brilha no rosto deles, os passarinhos cantam e dizem: bom dia, dia. Não mostra pessoas que têm uma vida perfeita. Davi estava cansado. Deixa eu falar uma coisa para vocês: até os maiores guerreiros têm os seus limites. Há pessoas que estão aqui nesse auditório hoje, que alguns de vocês, eu sei os limites, eu sei os gigantes que enfrentaram há pouco tempo. Alguns desses gigantes eu estava lá presente, e também foi um enorme gigante para mim. Cada um de nós temos os nossos limites, mas mesmo no cansaço, Davi estava no campo de batalha. Ele não saiu do campo de batalha, ele não abandonou o campo de batalha. Ele estava cansado, mas ele estava lá. Esse gigante Esbi-Benob aparece com armas novas, mais letais e mais pesadas. Sabe, isso nos ensina uma verdade da nossa vida. É que gigantes não desaparecem. E quando eles voltam, eles sempre voltam mais equipados e mais sofisticados. Você enfrenta um hoje, quando chega o próximo amanhã, você diz: o que aconteceu? O Pokémon evoluiu? O bichinho cresceu? A arma é mais letal? O veneno é mais mortal? A lança é maior e mais pesada? Ganhou dedos nas mãos? Que negócio é esse? Eles sempre voltam mais equipados e mais sofisticados.
Sabe, a nossa vida também é do mesmo jeito. Nós vencemos um gigante hoje, amanhã aparece outro diferente, com outro nome, mas com a mesma intenção, paralisar você. E deixa eu te perguntar, o que nós fazemos agora? Vamos recuar? Não! O legado começa quando nós escolhemos não fugir. Fugir pode até deixar uma herança de medo, agora enfrentar gera um legado de fé. É assim a primeira vez que uma criança foge de um cão. Quando eu era pequeno, eu tinha a idade dos meus filhos, que tem hoje, 6, 8 anos. Eu não sei o que aconteceu, mas num momento eu recuei diante de um cão que estava latindo e eu fiquei com medo. E eu virei as costas, e todo mundo sabe que animal, por instinto, sente o cheiro dos hormônios que nós exalamos quando temos medo. Isso é instintivo do animal. Eu vi um vídeo ontem, eu achei maravilhoso, de um criador de um tigre aqui no Brasil. Talvez você tenha visto esse vídeo. E tem outro repórter, e o tigre está do lado com o criador, assim, e o repórter, o tigre só dá uma olhadinha para ele, o repórter faz assim, e vira, e quando o tigre estava parado, quieto, quando ele se vira de costas, o tigre faz a volta para ir atrás dele, porque ele sentiu o cheiro. O criador disse, não, ele sentiu o cheiro do teu medo. Ele estava em paz, mas agora você se tornou uma caça para ele. É isso que acontece conosco, não é isso que acontece com uma criança? Quando pela primeira vez enfrenta um cão e fica com medo, essa criança provavelmente vai ficar com medo de qualquer tipo de cachorro, dos grandes aos pequenos, dos menores aos maiores, para o resto da vida. Até quando? Até o momento em que ela decide enfrentar o cão de frente e dizer, eu vou ficar aqui, sai você. Recua você. Não é assim com as crianças, é assim conosco também. Nós podemos fugir dos gigantes da nossa vida até o dia em que nós pararmos e decidirmos lutar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dar uma ótima notícia hoje. Os gigantes não desaparecem, mas a fidelidade de Deus também não desaparece. Enquanto os gigantes estão avançando, a fidelidade dele também está. Se o gigante dobra de tamanho, a fidelidade dele dobra de tamanho. Se o desafio cresce, o amor dele cresce. Se os problemas ficam mais complicados, a graça dele é mais profunda para nos cobrir. Se o tamanho do pecado é maior, o tamanho da graça e do braço de Deus também. Cada vez que um gigante volta, é mais uma oportunidade para ver o poder de Deus se manifestar. Sabe, a minha e a sua coragem hoje abrem o caminho para uma vitória de amanhã. Foi o que aconteceu com Davi. A coragem e ousadia de Davi diante dos filisteus abriu o caminho para que outros se encorajassem e fossem atrás. Deixa eu te falar uma coisa, quem é que ficou com a glória? Além de Deus, obviamente, mas a nível humano, quem é que ficou com a glória? Foram esses valentes de Davi? Ou foi o próprio Davi? Os valentes eram de quem? Ele gerou legado, ele gerou fé, ele gerou confiança. Ei, aqui tem que haver os pioneiros. Precisa haver pioneiros. E deixa eu falar uma coisa, se você sente uma dor às vezes, de se sentir sozinho enfrentando problemas, deixa eu te falar uma coisa, bem-vindo ao grupo dos pioneiros. Pioneiros se sentem sozinhos, mas pioneiros não param por causa da solidão. Pioneiros crescem e avançam e constroem grupos de pessoas que tenham mais fé do que eles. Ser pioneiro em alguma coisa sempre é mais difícil do que pegar o barco andando. Todo mundo sabe disso. Então, não recue diante dos gigantes, porque eles vão aparecer uma vez, outra vez e outra vez. Em segundo lugar, para construirmos um legado de matadores de gigantes, forme outros guerreiros. Forme outros guerreiros. Porque isso precisa se multiplicar. A vitória precisa se multiplicar. Deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho capacidade em mim de vencer tanto quanto eu gostaria de ver vitórias. Está dando para entender? Eu quero ver mais vitórias do que o meu tempo nessa terra permite. Eu sei que eu tenho um tempo limitado nessa terra. Você sabe que tem um tempo limitado nessa terra. O que nós não sabemos é qual é o tamanho desse tempo. Eu não sei qual é o tamanho do meu tempo. Se o Senhor me der essa bênção de eu ir dessa terra idoso, com todos os meus dias aqui, eu ainda tenho algum tempo. Mas eu não sei quanto tempo eu tenho.
Sabe, eu preciso multiplicar esse legado e multiplicar em outros guerreiros, porque a vitória precisa ser multiplicada. Olha o que o texto que nós lemos diz, versículo 17 e 19. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. O versículo que nós não lemos diz o seguinte: então, esses soldados de Davi se juntaram e decidiram que nunca mais Davi sairia para comandar a batalha. Por quê? Para que a lâmpada de Israel não fosse apagada. O que eles temiam? Se Davi sair, esse camarada é louco, ele está cansado, ele não tem mais condição, e se ele morrer? Acabou o rei de Israel? Não, Davi, você não vai mais, deixa que nós vamos no teu lugar. Davi, fica aí, agora é com a gente. Davi, agora é a nossa vez. Quando Davi quase foi morto, esse Abissai entra em cena e salva Davi. Eles fazem esse pacto: Davi, você não vai mais para a linha de frente. Isso foi uma virada, porque agora não era mais Davi o único matador de gigantes, agora outros estavam preparados para assumir a espada e derrubar gigantes. Sibecai, Elanã, Jonatas, nomes que antes eram totalmente anônimos, se tornaram agora protagonistas de uma história. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro legado não é ser o único herói, mas formar uma geração inteira de heróis. Um verdadeiro líder entende que o seu papel é levantar uma geração de outros líderes e não ser o maior líder. Esse é o verdadeiro legado. Cada ministério, cada equipe, cada líder precisa entender isso. Se a vitória não se multiplica, ela morre em você, ela acaba em você. Meu irmão, minha irmã, milagre sem multiplicação é apenas memória, mas milagre que se multiplica se torna em legado. Às vezes nós pedimos milagres a Deus e dizemos: Deus e o meu milagre, Deus e o meu milagre, e Deus e aquilo que eu te pedi. E Deus está olhando e sabendo que aquilo vai morrer na gente. E a gente não está nem um pouco interessado em multiplicar milagres, em multiplicar histórias, em compartilhar isso. Deus está olhando e dizendo: cara, vai morrer em você. Eu estou com a minha atenção mais voltada naqueles que têm o objetivo de multiplicar milagre, para que não seja apenas uma história, mas se torne um legado de fé, um legado de coragem, um legado de ousadia. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eu estou nessa plataforma hoje, não porque eu tenho forças, mas porque outros antes de mim fizeram com muito menos do que um dia eu tinha e mostraram que era possível. Isso que o legado constrói. Eu estou aqui hoje e começamos uma igreja alguns anos atrás, com literalmente 0 pessoas, 0 recurso, 0 conhecer pessoas, 0 família. Não porque eu tinha alguma coisa em mim que era capaz de fazer isso, mas porque outros antes de mim andaram quilômetros e quilômetros no barro, com pacotes de erva nas costas, para sustentar sua família no interior do estado, para abrir igrejas a partir do nada, porque outros pegaram lugares em ruínas e fizeram nascer coisas lindas, porque outros em lugares desérticos plantaram e regaram em fé, em oração, e fizeram crescer uma igreja linda. Esses homens e essas mulheres construíram um legado para estarmos aqui hoje. Foram eles, não fomos nós. Qual legado você vai construir? Quem são os guerreiros que estão lá na frente e vão olhar para você e dizer: olha, eu estou aqui hoje porque o Alex, porque hoje o nome em alta é Alex. Eu estou aqui hoje porque o Alex me encorajou. Eu estou aqui hoje porque o Alex e a Patrícia um dia foram na minha casa, eu não tinha nada para comer, e eles me acudiram, oraram por mim, me deram um emprego, me deram oportunidade, me levaram para Jesus, e hoje eu estou aqui, quem sabe, pregando para multidões. Qual legado nós estamos construindo? Aquilo que começou em Davi não terminou em Davi. Ele gerou uma cultura de vitória em Israel. A vitória de Davi não terminou nele, mas se multiplicou através dele. Deixa eu te falar uma coisa: quem derruba gigantes abre caminho para que todos façam o mesmo. Meu irmão, minha irmã, coragem também é contagiosa. Não é só coisa ruim que é contagioso, coragem também é. Coragem diante do impossível, coragem diante do investimento, coragem diante de uma renovação, coragem diante da família também é contagioso.
Pais, quando vencem um gigante, os seus filhos também aprendem a vencer gigante. Líderes, quando enfrentam seus medos, os seus discípulos também aprendem a confiar. Igreja, quando a igreja está e não retrocede diante dos desafios, gerações inteiras aprendem que gigantes podem ser vencidos. Deixa eu te falar isso aqui. Se você hoje está tomando a decisão de construir um legado de matadores de gigante, não retire das pessoas que estão ao teu redor a oportunidade de ver o tamanho do gigante. Não esconda os teus filhos do tamanho dos gigantes. Mostre a eles, olha, esse é o desafio. Sabe, eu mostro para os meus filhos, claro, cada idade precisa de uma linguagem diferente. Nós podemos falar tudo, depende de como nós falarmos. Mas eu mostro para os meus filhos, esse é o desafio. Mas pai, isso não é possível. Eu disse, filho, tudo é possível para aquele que crê. Sabe por quê? Porque eu estou levando os meus filhos a se tornarem matadores de gigantes também. Pessoas que olham um problema e dizem, deixa para mim. Pessoas que veem um problema e não fogem do problema, mas caçam problemas, matam problemas, pegam problemas pelo colarinho e assassinam como gigantes. Nós estamos no negócio de construir um legado. Terceiro e último, porque meu tempo acabou. Passe a fé adiante, porque gigantes vencidos viram legado. Os gigantes foram derrotados, mas mais do que isso, nasceu uma geração que sabia como derrotá-los. Mais do que derrotar gigantes, é importante que a próxima geração, seja qual ela for, aprenda como fazer isso. Qual é a maneira de derrubar gigantes? Davi deixou um legado, não apenas de vitória, mas uma cultura de vitória. Israel agora podia dizer, nós não somos apenas o povo que vence gigantes, atenção a isso, mas nós somos o povo que sabe como vencer gigantes. Não é sorte, é Deus na nossa vida. Nós sabemos como vencer os gigantes. Sabe quando nós entendemos como vencer gigantes? Quando o próximo gigante vem, você olha o tamanho, você olha os dedos das mãos, você olha a espada, você olha as armas e você diz, ok, deixa eu ver, de acordo com os meus cálculos, que me mostrou que Deus foi comigo desde ontem, do meu passado até hoje, e de que Ele nunca falhou comigo. Esse gigante, mais ou menos em 2 meses vai cair. Essa é a chave para nós como igreja. Nós não estamos aqui hoje por causa dos nossos recursos, igreja. Deixa eu te falar isso. Nós não estamos aqui como igreja Zoe por causa dos nossos recursos, como quem sabe muitos pensavam no começo, e olhavam para as coisas que aconteciam na igreja, uma igreja jovem, completamente inexperiente na cidade. Olhavam, como vocês fazem isso? Vocês estão conseguindo por causa dos recursos. Uau, bela estratégia de marketing colocar uma igreja num cinema, hein? É assim que se junta gente. Uau, os recursos de vocês devem ser infinitos. Uau, a igreja fulana de tal deve estar colocando dinheiro em vocês. Ei, igreja, nós não estamos aqui por causa dos nossos recursos, também não estamos aqui porque tínhamos uma estrutura, também não estamos aqui porque tínhamos dinheiro ou estratégias perfeitas. Nós estamos aqui porque alguns anos atrás um grupo de pessoas inexperiente acreditou que era possível quando parecia impossível. Não tente olhar para as coisas quando elas estão feitas e dizer, mas era possível, eu sempre soube. Tenha fé e coragem e ousadia para olhar para o nada e dizer, com esse nada o meu Deus pode fazer alguma coisa. Tenha coragem e ousadia para olhar para um grupo de 13 pessoas dentro de um salão de uma casa, sem estrutura, sem recurso, sem nada à vista, e olhar, eu acho que esse grupo pode ser uma igreja que vai salvar milhares, que vai batizar milhares, que vai se tornar referência na cidade. Deixa eu te falar isso, meu irmão e minha irmã. Fé é a moeda na economia divina. Eu amo essa frase. Essa é a frase do pastor Mário Rui Boto. Eu amo essa frase. Fé é a moeda na economia divina. Foi fé que nos trouxe até aqui, vai ser fé que vai nos levar mais longe, e será fé que vai criar um legado para que outros possam vir depois de nós. Gigantes vencidos não deixam apenas vitórias, gigantes vencidos deixam também legado.
Não é recurso que constrói cultura. Não é recurso que constrói cultura de vitória. É fé que atravessa gerações. Não são mais recursos que vai construir um legado de vitória para você. Não são mais habilidades que vai construir um legado de vitória na tua família. Não são novas oportunidades que vão construir um legado de vitória na tua vida. É fé que constrói um legado de vitória para as gerações. Ei, Davi não tinha nada. Quem olhava para ele dizia: esse menino não tem nada. Esse menino não tem estatura. Esse menino não tem músculos. Esse menino não tem treinamento. Esse menino nem sequer tem as armas para esse jogo. O que esse cara está querendo entrar nisso? Aos olhos humanos, ele não tinha nada. Agora, aquilo que o olho humano não vê, o olho celestial tudo vê. O que o homem não via, o que Israel não enxergava, o que os inimigos não podiam ver, era o tamanho da fé que habitava dentro de Davi. E essa fé construiu o legado de matadores de gigante. Não foi as suas armas, nem a sua habilidade, nem os seus músculos, nem a sua estatura, nem o tamanho da sua espada. Foi fé. Deixa eu te falar isso. É fé que constrói o nosso legado, não a nossa capacidade ou habilidade. Recursos são importantes. Recursos constroem estruturas físicas, mas fé constrói legado. Gigantes vencidos se tornam testemunhos, testemunhos viram uma cultura, cultura se torna um legado. Ei, eu e você não somos vítimas da história, somos matadores de gigantes que deixam as suas pegadas na história. Ei, será que há aqui matadores de gigantes dispostos a deixar a sua pegada onde passam? Essa é a sua decisão. Davi matou Golias, mas Deus depois, seus homens mataram outros muitos mais. Isso nos lembra que gigantes não desaparecem. Isso nos lembra que eles podem ser derrotados. E isso também nos desafia a transformar os nossos gigantes vencidos em legado. O que você vence hoje não é sobre você. O que você vence hoje é sobre os teus filhos. O que você vence hoje é sobre o teu marido, a tua esposa. O que você vence hoje é sobre a tua família. O que você vence hoje é sobre os teus amigos, é sobre a próxima geração. A sua vitória contra gigantes não termina em você, ela se torna legado. O legado de matadores de gigantes. Deixa eu te falar hoje eu sei que todos nós ou voltamos com os gigantes antigos da semana passada, ou já temos gigantes novos. Mas hoje eu não quero orar para você, para que o Senhor te dê a vitória sobre um novo gigante, ou sobre um gigante antigo. Eu quero orar sobre a tua vida, impartir uma bênção sobre a tua vida, para que você se torne e entenda que qualquer batalha daqui para frente, qualquer gigante caído daqui para frente, não pode morrer em você. Isso é uma determinação no seu coração, é uma determinação de fé. Ei, pensa agora, quem são os que estão à tua volta? Eu sei quem está à minha volta. Eu sei quem são as pessoas em que eu estou tomando a decisão de carregar comigo na jornada, de dizer: vem cá, cara, vem cá, olha aqui, olha esse gigante aqui, olha como ele cai. Eu estou tomando uma decisão. Quais são as pessoas? Desculpa, Caio, é meu irmão, tá, gente? Depois vão sair dizendo aqui que o pastor maltrata os fiéis da igreja. É meu irmão mais novo, o caçula. Ele apanhou pouco na infância. Quem são as pessoas que você... Roninho, quem são as pessoas que você está pensando? Cara, eu vou levar essa pessoa comigo. É minha missão de vida. Não é sobre mim, não é sobre dizer eu sou o guerreiro que tem outros guerreiros debaixo, não. É a minha missão de vida. Eu vou levar esse, eu vou levar esse, eu vou levar esse, eu vou levar esse. É minha missão de vida. Eu conheço eles, eu vou levar. Eles vão se tornar matadores de gigantes, assim como eu. Quem é que você... Você pode estar pensando, mas eu não consigo matar os meus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você gostando ou não, você querendo ou não, você tem uma plateia te assistindo.
Davi querendo lutar sozinho ou não. Davi decidindo, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém veja. E se eu perder? E se eu jogar a pedra no lugar errado? E se eu errar o alvo? Davi não tinha essa opção. Tinham 2 exércitos assistindo. Deixa eu te falar, essa é uma decisão. Qual a decisão? Não vai mudar o fato da multidão de testemunhas ao seu redor. Vai mudar o fato de como você encara isso. Sabe, tem vezes que eu chego na igreja, que eu chego no escritório, em algum lugar, e eu chamo alguns desses caras, esse aqui é um deles, outros estão por aí, eu digo, camarada, nós vamos fazer isso aqui. Esse aqui diz, macho? Ele fala assim, mas você acha que dá? Eu digo, se dá eu não sei, eu sei que nós vamos fazer. Nós precisamos de fé quando não conseguimos ver com os olhos, porque depois que aquilo está, nós conseguimos ver com os olhos, a fé já não é mais necessária. Então não desperdice o momento de fé. Há momento de fé e há momento de viver, e o momento de fé é sempre mais prazeroso de viver na presença de Deus. Eu quero orar por você hoje. Você pode ficar em pé. Sabe, tudo isso que nós estamos vivendo em família, sobre a nossa conferência, sobre aquilo que nós vamos viver, sobre essas 4 mensagens que nós ouvimos nas 4 semanas, tudo isso tem um propósito. Tudo isso está construindo em mim e em você alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Eu só imagino, com o meu pensamento da fé, quais vão ser as nossas conversas depois do dia 20 de setembro aqui nesse lugar. Eu só imagino os sonhos que eu vou ouvir sendo compartilhados a partir de vocês. Olha que Deus me deu, pastor, olha a ideia que Deus me deu, pastor, eu vou colocar o pé na água, eu vou fazer isso. Ei, Deus está construindo algo no nosso coração. Quero orar por você. Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor Jesus, Paizinho amado, nós estamos na Tua presença hoje, Senhor, como uma família de fé. Não somos uns melhores do que os outros, mas estamos todos diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que há algo novo da Tua parte para nós. Nós sabemos que há mais da Tua parte para nós. Sabemos que aquilo que estamos vivendo não é tudo. Sabemos que o Senhor tem mais. Não importa a nossa idade, Senhor. Sabemos que o Senhor sempre tem mais para nós. Pai, queremos viver novos níveis e sabemos que os novos níveis estão repletos de novos gigantes. Senhor, nós Te pedimos nessa manhã que o pacto que estamos fazendo contigo, de construirmos um legado de matadores de gigante, começa conosco. Pai, quem sabe na nossa família de sangue, começa com os que estão aqui, começa comigo, Senhor. Pai, nós declaramos que vamos levar outros conosco. Declaramos que as vitórias que ainda não vivemos serão vitórias de outros também. Declaramos que as vitórias que estamos clamando para poder viver serão testemunhos para uma próxima geração. Declaramos que vitória após vitória, gigante após gigante, construirão uma plataforma para a próxima geração, construirão uma plataforma para os novos líderes, construirão uma plataforma para novas famílias, para crianças, construirão uma plataforma para que o Teu nome seja ainda mais conhecido nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós nos comprometemos contigo, Senhor. Se esse é o seu desejo, diga isso a Ele. Se é o seu desejo, diga: Senhor, eu me comprometo contigo. Eu me comprometo em construir um legado através de uma cultura de vitória. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas para que Teu nome seja glorificado em todo lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém pode dizer amém comigo? Amém. Amém. Antes de nós terminarmos, eu quero fazer mais uma oração rápida, 2 minutos. E na verdade esse é um convite para todos que estão aqui e hoje pela primeira vez precisam dizer: Senhor Jesus, eu creio que Tu é o meu Senhor. Hoje pela primeira vez precisam acessar a Deus, acessar a eternidade, acessar a salvação. Sabe, o livro de Romanos
no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que se reunia em Roma. E ele diz: olha, se com a boca de vocês confessarem que Jesus é o Senhor, e no coração de vocês crerem que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, vocês serão salvos. Paulo está falando sobre salvação, sobre uma vida eterna, sobre a possibilidade de crer num Deus que mata gigantes por nós, sobre a possibilidade de crer num Deus que está à nossa frente e não nos deixa só. Sabe, não há forma de ir até Deus senão através de Jesus. Não há forma de encontrar aquilo que você está buscando se não for através de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma oração. E se a sua decisão for entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe fazer a sua paz com Deus, quem sabe voltar para os braços do Pai, eu quero te dar essa oportunidade maravilhosa hoje. E em alguns instantes todos nós vamos estar de olhos fechados. Aqui em cima também apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. E se a sua decisão for dizer: Jesus, Tu é o meu Senhor, e eu aceito o Teu amor sobre mim. Se essa for a tua decisão hoje, enquanto nós estivermos orando, eu quero te convidar a fazer um sinal de mão, apenas para orar por você e entregar a sua vida nas mãos do Pai, de olhos fechados mesmo. Amém, igreja? Vamos todos nós fechar os nossos olhos. Todos nós, aqui em cima também. Eu vou contar até 13, e se essa for a sua decisão, eu quero te convidar a fazer uma cena de mão. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou te expor de maneira nenhuma. Nós respeitamos a tua decisão, honramos e ficamos felizes com a tua decisão. Número 1, Deus tem um plano para mim e para você. Ele construiu cada página da nossa vida. É certo que há gigantes, há desafios no nosso caminho, mas também é certo que através de Jesus nós temos a certeza da salvação e a certeza da vitória. Número 2, Jesus está aqui. Sabe, Ele se mostrou amoroso e carinhoso conosco. Ele se mostrou um Pai presente, Ele se mostrou um Deus presente conosco. E hoje Ele está aqui te convidando a acessar o seu coração. E número 3, se você quer fazer essa decisão, faz um aceno de mão aí onde você está. Amém, eu te vejo aqui, eu te vejo lá atrás. Amém, eu vejo você. Você pode baixar a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu amaria que você que tomou essa decisão, seja levantando a sua mão ou não levantando a sua mão, mas tomou a sua decisão no seu coração, você repetisse as palavras depois de mim. Como igreja, vamos repetir todos juntos. Amém, igreja? Amém, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor. Nessa manhã eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou dos mortos. Nessa manhã eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e confesso que sou pecador. Me abraça na Tua família e me recebe nela, em nome de Jesus. Amém e amém. Uau! Que decisão tão linda! Essas palmas são de alegria para honrar a Deus pela tua decisão. Sabe, essa é a decisão que muda todas as coisas. Essa é a decisão que muda todas as coisas. Depois disso, nada mais é igual. Mas nós queremos te ajudar nesse processo de caminhada com o Senhor. Essa é uma decisão tão linda. Na frente da sua cadeira você tem um cartão de conexão. Se você for tão amável de deixar os seus dados e marcar a opção "Eu decidi seguir a Jesus", nós queremos fazer contato com você, queremos te conhecer e queremos te ajudar na caminhada de fé, porque a partir de hoje você não está mais sozinho. Amém, igreja? Amém, amém.